Começa agora, Momento Pintacilgo. Bom dia, ouvintes. Pintacilgo falando da série especial aqui pro Hernani. Hoje é dia 22 de junho de 2024, lua cheia. Bom, a escolha dos meus temas, ela busca o oculto que é escondido de nós. Sabedoria ancestral, sempre em conexão com o imponderável, o metafísico, o mundo espiritual, invisível, fantástico, que grande parte do que eu falo aqui, principalmente o tema de hoje, era um assunto de domínio geral há pouco tempo atrás. Antes das revoluções pedreiras, antes da abolição da reputação da igreja e do início dessa ciência que se tornou cientificismo através do Renascimento, depois do Iluminismo, foi se abandonando até o ponto que nas cidades abandonou-se quase que totalmente o conhecimento tradicional, até pela falta de terra, contato com a terra, com a natureza, com os elementos, falta de espaço para jardins, canteiros e o advento da luz elétrica tirou o ser humano da terra, do ambiente agrícola, natural e da influência da luz, do sol, criou-se a madrugada, uma coisa que não existia antigamente. A madrugada é uma invenção da pós-eletricidade, né? Já nascemos nessa época. Então, o tema não basta ser só um tema interessante, controverso. O tema tem que, na minha opinião, ele tem que mudar alguma coisa no ouvinte. Ele tem que trazer uma aplicação prática. E como eu sou um novo convidado aí desse canal, eu convido vocês, o tema de hoje é parasitas e demônios, eles são as mesmas coisas? Então essa é a temporada 1, episódio 1. O que é um parasita? Um parasita é um organismo que vive às expensas de outro organismo, dentro ou fora, um endo ou um ectoparasita, geralmente menores que o hospedeiro, mas há casos bizarros de lagartas e anfíbios, filhotes de pássaros até, parasitados por organismos maiores que ele, tanto que ele é especializado em drenar os fluidos do hospedeiro. E eles podem estar virtualmente em qualquer lugar, tá? Virtualmente em qualquer lugar. A maioria dos médicos que você vai conversar, pessoas de modo geral, vai dizer que verme é só em favela, só na Amazônia, só no Nordeste, que nada mais longe da verdade. Eu estudei numa das universidades que é um dos maiores centros de parasitologia do mundo. Então eu tenho um profundo conhecimento sobre o tema, porém eu não tinha o conhecimento dessa conexão biológica com o lado espiritual. E agora a gente vai tentar estabelecer essa conexão. E hoje esse não é um tema especulativo. É um tema propositivo e é um tema de saúde física e mental, mens sana corpore sano. Então a primeira coisa que eu coloco como reflexão para o ouvinte: quando você tomou vermífugo pela última vez? Você se lembra? Ou não se lembra? Já tomou esse ano? Se você não se lembra, pode ter certeza que você está com algum parasita. Livre-se da ideia de que um exame básico que o seu médico vai pedir
pelo plano, pelo SUS, no exame de fezes, que vai pegar, vai apontar se você tem ou não parasita. Livre-se dessa ideia. Isso não vai acontecer. Você só vai ver parasita quando a infestação é muito grande. Por quê? Porque eles se fixam no seu corpo. Ele não quer sair. Ele coloca ovos no seu bolo fecal para contaminar, para espalhar o germe. Por isso que a Bíblia diz germe, o germe do pecado, o germe do mal. O pecado é um germe, ele germina, né? Ideias ruins são como vermes, germes. Aquilo é igual uma planta, né? Cai a semente, brota outra. Então, as crenças antigas, ela acreditava que os demônios viviam dentro das pessoas. E quando essas pessoas morriam, o demônio tinha que sair, porque ele não tinha mais do que se alimentar, então ele saía e ia infestar outra coisa. A título de curiosidade, o que significa Beelzebul? Significa Lorde das Moscas. Moscas carregam doenças e parasitas. Íntima correlação com o mal. Você vai ver isso em filmes, né? O mal sempre... Aquele barulho de mosca, né? Cemitério, aquele barulho de mosca roendo. Vírus, bactérias, fungos. Mosca carrega tudo, né? Por isso que lugares que não tem saneamento, não tem coleta, tratamento de lixo, você vai ver, como na África, né? Você vai ver surtos de tifo, uma doença transmitida por moscas, fisicamente. O berne, ele é uma verminose transmitida por mosca, tá? Uma mosca, ela põe um ovo em outra mosca, salvo engano, e essa mosca parasitada, ela posa em você e a larva entra na tua pele, fura e se alimenta de você. Seres humanos, animais, pega muito, tá? Bem fácil de pegar. Também, graças a Deus, é fácil de se livrar. Os parasitas, eles podem causar exatamente os mesmos problemas que demônios têm causado, segundo a Bíblia. Exatamente os mesmos problemas. A gente vai melhorar esse argumento mais à frente. Então vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 22. E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Trypanosoma gondii produces brain damaging metabolites. Leva a tendências suicidas, segundo estudo. 1/3 da população o possui, da população mundial. Então veja, é considerado o parasita mais bem sucedido do mundo. O hospedeiro definitivo é o gato. Falei disso com mais profundidade lá no meu canal. E isso é muito bem estudado, a capacidade do Trypanosoma gondii alterar o comportamento do hospedeiro. Então, veja, ele se aloja no nosso cérebro, ele está fazendo cocô no teu cérebro. Você tem um verme fazendo cocô no teu cérebro.
Entre outros, eles podem estar no teu coração, no teu fígado, geralmente nas vísceras. Ele não está só, como a grande maioria do leigo imagina, que só se conhece os vermes que parasitam a luz intestinal. Esses são fáceis de tirar. Em geral, são fáceis de tirar. Mas a maioria deles não se alimenta o dia inteiro. Eles estão encapsulados, eles vão sair na lua cheia. Então, às vezes, a fêmea está no fígado ou no coração, não sei, não lembro. E, às vezes, o macho está no fígado, ele está dentro do tecido. E eles, na lua cheia, eles saem para copular. Então, é mais fácil você se desparasitar. Então, aproveite a lua. Vamos melhorar isso mais para frente. Então, temos uma live sobre esse assunto. Questão de gato, falta de higiene. O gato não tem culpa, né? Ele come o rato, se contamina e passa para o ser humano. Através do oocysto esporulado das fezes, é um ciclo complexo, tá? O ser humano, a ciência demorou muito para desvendar esse ciclo e o ser humano não faz uso dessa descoberta, né? Então, os parasitas, meus caros, do modo geral, eles podem causar várias desordens psíquicas, comportamento autodestrutivo, esquizofrenia, que, na antiguidade, eram atribuídos a demônios. Então, a pergunta é, demônios são parasitas e parasitas são demônios? Vocês vão entender a relação disso. Vai piorar. Sintomas. Quem lida com animais, como eu lido, você vai ter mais facilidade de... O animal ele tem muito mais facilidade de se infestar que a gente, né? As crianças têm muito mais facilidade que os adultos, pela falta de higiene, pega tudo do chão, põe tudo na boca. E os animais, mesma coisa, os parasitas se escondem no pasto. E em outros animais de vida livre que vão lá e estão espalhando ovos. Então a solução é 2, 3 vezes ao ano você desparasitar e ir trocando o princípio ativo. Mas experimentalmente, em lugares muito pobres, o que se observa nos animais com alta carga parasitária é geofagia, coceira anal, o animal coça a bunda, igual pobre, coça a bunda o tempo todo, esfrega a bunda em árvore, em mão, em cerca, comportamento errático. Muitas das vezes o verme se aloja no olho. Tem uns vermes de caramujo, teve um surto recente aqui no Brasil que o verme estava dentro do olho das pessoas e começa a dar cegueira, paralisia no olho. O cão, ele vai comer grama para tentar expulsar o verme, para vomitar. Então é sempre assim, o animal vai comer casca de madeira, casca de árvore, e diarreia, pelo eriçado, pelo feio, sem vida, perda de peso, esse tipo de coisa. Uma coisa interessantíssima do Trypanosoma gondii, né, que causa a toxoplasmose, ele causa atração por promiscuidade. Outros estudos mostram que você pode ficar mais atrativo sexualmente e por isso os parasitas se espalham mais. Veja, a gente não fala que cada demônio está ligado a um tipo de pecado. Então, talvez o pecar contra a castidade que nós conhecemos, a promiscuidade, a lascívia, né? E muitas das vezes que a gente fala, essa mulher tem um capeta no corpo, né? Esse cara é um devasso, é um endemoniado. Ele pode, muito bem, estar simplesmente com Trypanosoma gondii e se livrando disso, ele pode se curar. Como acontece. Difícil explicar isso do ponto de vista darwinista, vocês não acham? Tentativa e erro, evolução, difícil explicar, né?
É sabido também que os parasitas manipulam seu apetite. Eles podem te engordar, podem te fazer desejar açúcar ou alimentos industrializados que irão lhe fornecer vantagens competitivas dentro do corpo em relação a um ambiente saudável. Esses surtos de obesidade que nós temos aí no Ocidente não existiam no passado. E a gente sabe que criança, quando só quer saber de doce, é verme, né? Geralmente é verme. E a criança não engorda, come doce o dia inteiro. O grande problema de você tomar você melhorar... Uma das coisas que você logo estuda na agropecuária, né? É sanidade. Não adianta você melhorar a dieta, dar suplementos vitamínicos, complementos minerais vitamínicos, sal mineral, se você não está desparasitando o teu rebanho. Por quê? Você está alimentando vermes. Eles estão desviando os nutrientes, que era para ir para a economia do corpo do animal, para sua própria colônia. Então, já vimos aqui que alguns parasitas vão te fazer querer comer comida industrializada, porque o nosso sangue ele é naturalmente levemente alcalino, não lembro agora, 7,35, alguma coisa assim. Você tem uma leve acidificação do sangue na segunda casa decimal, e isso favorece a reprodução, a manutenção de certas castas de vermes. E nós sabemos que não é o caso dos metazoários assim, de sangue quente, mas é muito comum para peixes e animais de vida aquática, outros tipos de seres de vida aquática, a mudança de pH é preponderante para a desova. Então, porque ele está imerso, nós não estamos imersos no ar, o ar não muda. Quando o animal está imerso na água, o pH, ele, assim também nos vegetais, né? O pH ele pode ser determinante para floração, frutificação, para esporulação, para ovulação. Então, o animal ele vai tentar manipular o pH do sangue para ficar mais adequado para ele. Então, você vai ver aí que pessoas com sintomas de parasitas, às vezes obeso mórbido, ele só quer saber de comer trigo, biscoito, doce, comida industrializada, porque não existe gordo de comida, tá, gente? Isso não existe. Isso é mentira. Você pode ser cheinho, rechonchudo de tanto comer, mas necessariamente obesidade mórbida é comida industrializada. Isso não existia antes da Revolução Industrial. É uma consequência da Revolução Verde, da Revolução Industrial e outras revoluções que houve aí no mundo, que geraram esse excedente de produção que gerou esse atual estado de coisas. Então, recomendo que quem quiser se aprofundar, assista a live sobre Trypanosoma gondii lá no meu canal. Tem filmes aí que expõem essa questão de forma peremptória. Adoração a gatos. Que povo do passado adorava gatos? Os egípcios. No Antigo Egito, os gatos eram adorados. Bruxas também são adoradoras de gato. Até hoje, no passado, a simbiose de bruxa e gato é conhecida, né, gente? Olhar a imagem da serpente no elmo dos egípcios. Esse podcast aqui você ter que depois procurar se aprofundar. Procure saber, procure aquela tiara, aquele elmo, aquela coisa que fica bem em cima da glândula pineal do terceiro olho dos egípcios, com aquela cobrinha saindo ali, igual uma letra, como se ela estivesse brotando ali exatamente da pineal uma cobra. Não é curioso? A cobra saindo da pineal. E nós sabemos que o Trypanosoma gondii ele se enrola no cérebro. Para tirar é difícil. Assim,
E o Trypanosoma gondii é parasita do gato. O ciclo não se completa sem o gato. É necessário o gato. E no Egito, os gatos eram mumificados. Queria que o gato tivesse vida eterna. O gato ficava no palácio. Não é esquisito? Tudo isso? Muito estranho, né? Vocês lembram do Gargamel do desenho dos Smurfs, que tem um gato chamado Azrael? Procurem saber o que é Azrael, o nome do gato do Gargamel. É o nome de um demônio. No desenho Cinderela da Disney, como é que era o nome do gato? Lúcifer. Coincidências aí, né? Qual a conexão desse assunto com hibristofilia? A mulher, parece que a hibristofilia, não sei se como era no passado, mas hoje em dia ela não é mais um comportamento variante, parece que é um comportamento dominante. A maioria das mulheres são hibristófilas. Sentem atração por criminosos violentos, inclusive se estiverem presos na cadeia. Primeira coisa que eu digo, né? Checar se essa mulher não tá parasitada. Se for alguém que você goste. Se não, dane-se, né? Fazer o quê? Não há mais tempo. Mas calma que vai piorar. O grande problema gente, esse ambiente de cadeia, todo mundo ali tem parasita. Vocês acham que eu vermifugo aquele pessoal? O cara veio de favela, veio de cadeia, a mulher é puta, não sei o quê. Claro, quanto mais vulnerável a população, embora eu tenha tido casos de pessoas com muita condição financeira, muito próximas a mim, tiveram não sei a origem, mas talvez uma carne lixo que comeu em alguma viagem, e estavam com uma fauna dentro do corpo. E cada um deles tinha não era que era uma família, tá? Nem todos tinham todos os parasitas, mas todos tinham mais de um parasita. Gente de classe alta, tá? Classe alta, zona sul do Rio. E vermífugozinho baratinho não resolveu, tiveram aqui no especialista, exame não detecta, tá? Então, não é assim. Os médicos entendem muito pouco deste assunto, tá? Mas cada um faz o que quiser. Esse podcast não é qualquer recomendação de medicação, de tratamento, nem de nada. Eu tô falando da minha experiência pessoal, o que eu faço. As pessoas costumam ficar com raiva quando você especula sobre infestação e se recusam a se vermifugar. Geralmente, as pessoas que se recusam a se vermifugar, elas têm o olhar perdido, olhar vidrado, baixa inteligência objetiva, se dedicam somente à lascívia. Vocês conhecem gente assim? Ou tá comendo, ou tá bebendo, ou tá transando, ou tá fumando. É o típico comportamento de vagabundo, de criminoso, de favelado, de puta, de lumpen proletariado. E existem cantoras aí atualmente que estimulam, né, esse comportamento lascivo, que pode muito bem estar sob a égide de algum demônio ou verme, e a gente vai... Calma que ainda vai piorar, tá? Aí eu acho que já é difícil explicar do ponto de vista darwinista, a pessoa fica brava de você falar: quanto tempo você não toma vermífugo? Você já se vermifugou isso? Última vez que você tomou? Você toma sempre? Sempre quando? O que você toma? Toma sempre o meio? Não deveria, né? Você tá preocupado com a pessoa fica com raiva de você. Guardem isso. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Praticamente todos os textos e tratados recomendam jejuar para matar parasitas. Eu fiz uma live lá no meu canal sobre o jejum. Recomendo que assistam. É uma boa vermifugação, principalmente para quem não lembra a última vez que tomou quando criança. Vejam, uma tênia pode viver 20 anos. Esse assunto aqui não é brincadeira não, tá? Pode viver 20 anos uma tênia. Pode chegar a mais de 10 metros de comprimento. O negócio não é brincadeira.
existem várias práticas bíblicas e de outros textos religiosos, outras tradições, para se livrar de parasitas. E todas elas vão ser potencializadas pelo jejum, né? Por uma questão básica, né? O corpo ele começa a comer tudo. Ele se potencializa. O jejum é a cura esquecida da Bíblia e de outras tradições que o seu médico nunca vai te falar disso porque ele não sabe. E porque vai colidir com a formação dele. Mas o jejum cura várias doenças. Você veja bem, um parasita intestinal, o que você pode fazer? Você começou o teu jejum à noite. Toma o teu vermífugo, teus chás, teus preparados e vai dormir. No dia seguinte você já não vai comer nada. E você vai tomar seus chás vermífugos, seus comprimidos vermífugos e, eventualmente, você pode... Tudo que é adstringente, amargo, mentolado, os vermes não gostam. Até porque isso não serve de alimento. Vai servir o quê? De irritação para ele. Como serve pra gente. Limão, o alho, vamos falar do alho logo mais daqui para gengibre e ervas, vocês vão ver as mais famosas aí fácil de pesquisar isso aí no Google. Mas você veja, o intestino está vazio, você pode até tomar um purgante se você quiser agilizar o processo, embora não seja necessário. Aí o verme está com fome e começa a se mexer. Todo organismo com fome vai se mexer. E aí você joga para dentro o quê? O veneno do verme. Então você tirou ele tá com fome, ele tá procurando alimento, você joga o veneno, ele vai logo absorver. E aí tem as receitas caseiras, né? Semente de abóbora, o alho, coisas que vão potencializar o teu processo de vermifugação. Botulismo, a doença bacteriana, frequentemente confundida com esquizofrenia, entre outros fungos, tá? Que se alojam no seu corpo, podem estar no teu pulmão, podem estar... Eu tive um amigo que teve um fungo que ninguém descobriu o que era, dentro do osso da perna. De vez em quando abria esse negócio e começava a abrir um buraco, começava a sair um líquido lá. Ele operou 2 vezes, não resolveu. Negócio raríssimo, parece que é um fungo que tem na grama. Não sei, nunca não tive mais contato com ele, não sei se ele melhorou, mas é um negócio grave, ia detonar. Mesma coisa dente, tá, gente? Pode ter uma colônia de fungo dentro do teu dente, teu corpo tá ali tentando combater, convivendo com aquela colônia, mas aquela colônia, um dos principais... Todo metabolismo, ele gera excretas. E os fungos, nós sabemos, né? Eles secretam metabólitos que são muitas das vezes alucinógenos. Ou, por exemplo, a penicilina vem de fungo. Antibióticos. E temos live aí, um podcast lá no nosso canal sobre fungos e a questão psicodélica de, por exemplo, teve casal aí de atores de Hollywood que morreu vítima de fungo em drywall. Tivemos a viúva do Hugh Hefner na mansão Playboy, estava com fungo na parede, ela estava tendo alucinação quando meditava, porque o fungo simplesmente esporula, e aquele esporo voa, é invisível, aquilo aloja no pulmão da pessoa e gera uma outra antena com o além, parece, né? Porque são substâncias alucinógenas. O verme passeia na lua cheia. Frase aí da música do Ney Matogrosso, Secos e Molhados. O que vocês acham que ele colocou isso na música, né? É de se pensar. O verme passeia na lua cheia. Ele passeia pelo corpo. Ele sai pra fora. Então daí vem a palavra lunático. Pô, esse cara é um lunático. É o cara que começa a ter comportamento enlouquecido na lua cheia. Por quê? Porque o verme está acasalando e é a hora que o metabolismo aumenta e ele secreta essas substâncias que vão disparar comportamentos lunáticos mesmo, né? Conforme está no dicionário, né? Depravação sexual, loucura, falar sozinho, olhar vidrado. Porque os vermes estão se reproduzindo dentro do corpo dele.
E aí por isso que tem essa relação que se falava no passado, sempre se acreditava, era o efeito da lua, mas o efeito é da lua, de fato é o efeito da lua, mas é o efeito da lua nos vermes e dos vermes na pessoa. Acreditava-se em 2 fatores, agora são 3. Sabemos que são 3 fatores, talvez até mais, para desencadear o quadro de lunatismo. Vou falar aqui rapidamente da mirra. Quando Jesus nasceu, os reis magos levaram ouro, incenso e mirra. Vocês sabem o que é mirra? Pesquisem os aspectos bíblicos, farmacológicos e o que os boticários vão dizer para você da mirra. A planta gera um óleo sagrado para fazer incenso. Ele expulsa maus espíritos, expulsa mosca. Ele tem uma relação de antítese com vermes. Então, era comum, antes de entrar e sair de casa, o cara incensava a roupa dele, as túnicas, com mirra, que evitava da mosca ficar posando na túnica, perfuma, é uma barreira espiritual. E esse tipo de conhecimento a gente perdeu. Nós perdemos esse tipo de conhecimento na atualidade. Eu acho que as pessoas... Tá voltando isso, né? Não sabemos como é que isso vai ficar, mas tá voltando. As pessoas vão... Com a internet, esse conhecimento voltou. Muita gente está plantando aí a erva de Santa Maria, entre outras, assim. O número é infinito aqui. Eu tô só mostrando a ponta do iceberg para conscientizar o ouvinte desse assunto que é novo na internet brasileira. Na gringa está começando a andar um pouco mais. Então a minha pergunta é, os parasitas seriam uma espécie de REC ou Bluetooth para demônios dentro do organismo humano? É de se pensar. Corpo e espírito, eles têm que estar saudáveis. Se você não consegue controlar seu estômago e sua carne, você não consegue controlar mais nada. É uma questão óbvia. Where there is no prayer and fasting, there are the demons. São Teófano, o recluso. Essa frase não é minha, é de um santo da Igreja Católica. Onde não tem oração e jejum, tem demônios. Os efeitos benéficos da oração já foram comprovados, inclusive, pela ciência. A oração spoiler, tá? Oração e meditação é a mesma coisa, tá? Tem os mesmos efeitos. Para quem ela vai ter efeito, você crendo ou não crendo, vai mudar o tipo de padrão de onda cerebral sua. Também você está orando, você não está se drogando, né? Quando você está orando, você não está comendo pizza congelada. Ou seja, isso vai te causar benefícios. Isso vai ajudar a expulsar demônios e vermes. Assim como o jejum. Fasting and self-control are a durable wall of defense, and whoever lives within them enjoys great peace. São Gregório Palamas. Jejuar e se autocontrolar são 2 paredes de defesa com as quais todos que as cometem, né, que vivem fazendo isso, desfrutam de grande paz. Outra frase falando dos benefícios do jejum e do autocontrole. O que é autocontrole, gente? No autocontrole alimentar, né? É por isso que as religiões, do modo geral, elas proscrevem, não é prescrevem, tá, gente? Elas proscrevem o consumo da carne de porco, porque é a carne mais imunda que existe, entre outros, né? Os cristãos jamaicanos, ali do pessoal de Jah, eles evitam enlatados, evitam animais de casca, animais do mar, camarão, juntamente com os cristãos etíopes. Por quê? Porque são animais que, de certa maneira, são cheios de parasita, porque estão lá no fundo
são base de cadeia, né? Estão lá no fundo do mar, no meio da lama, do slime, né? Então existe essa relação de conhecimento ancestral. Eu como muita carne de porco porque eu tenho acesso a vermífugo, e hoje em dia um porco dessas grandes empresas é muito mais limpo que a gente, né? O negócio, quem já visitou uma granja de porco sabe, não tem nada a ver com porco criado em favela, né? Com javali, você comer carne de javali, você é louco. Tem tudo que você imaginar ali, animais extremamente resistentes que ficam passando, espalhando parasita por onde vão, mas é um problema do javali. A raiva, não tem poucas doenças. A raiva é causada por vírus, tá? Teve um surto agora, acho que na Índia, Bangladesh. Crianças que deixaram o cachorro lamber a cara, lamber machucado e desenvolveram raiva. Então, os efeitos da raiva são clássicos, né? Confundidos no passado com zumbis. Talvez seja a origem da lenda dos zumbis, eram surtos de raiva. Falei sobre isso já no meu canal. Mas um comportamento, assim como a epilepsia, facilmente o leigo pode falar, esse cara tá cheio de demônio. É exatamente o conceito de demônio bíblico. O sintoma do endemoniado são esses sintomas da pessoa com raiva. Então será que isso não estou dizendo que é uma causa biológica, mas o que botou essa biologia aqui na terceira densidade? Será que não são hacks demoníacos? Porque é de se perguntar, né? Por que a gente vive no mundo com tanto carrapato? Toda doença, de alguma maneira ou de outra, ela tá ligada a uma parasitose inicial que enfraqueceu aquele sistema e abriu as portas para a doença, para uma infecção secundária, para um mau funcionamento. Então, é de se perguntar por que a gente vive num mundo com tanto inseto, com tanta mosca, pernilongo, mosquito, barata, muriçoca, pium, mucuim, que mais? Barbeiro. Pelo amor de Deus, aquela porcaria daquele barbeiro. Pessoa que desenvolve aquilo ali, o Trypanosoma cruzi, não tem cura até hoje. E outras doenças como beriberi, elefantíase, que não tem cura. Você expulsa essa doença para o meio do mato, mas ninguém consegue ir lá e acabar com isso. E agora esse surto de mosquito que aumentou aí, mosquito geneticamente modificado, vocês sabem do que eu estou falando. Tênis. Vou falar sobre tênis também. As tênis, elas têm sido usadas por quase 100 anos para acelerar a perda de peso. Isso eu tirei de uma matéria. Olha só, gente. Mas a prática é extremamente perigosa. Elas se fixam nas paredes do intestino do hospedeiro, absorvendo seus nutrientes e suas calorias. Algumas podem crescer até 9 metros de comprimento e viver até 20 anos. A mãe comprou ovo de tênia no México e deu para a filha, que a filha... Ela queria que a filha fosse modelo, a filha foi hospitalizada, começou a vomitar a tênia e ela confessou que comprou para a menina ficar magra. É normal em meios aí da alta... modelo aí de alta... Então vocês vão vendo. Vamos ligando os pontos. Modelos aí de primeira linha aí do mainstream aí, elas tomam ovo de tênia com champanhe para desenvolver a teníase e ficar magrela. Não preciso nem o resultado final é um estouro. Então vamos para encerrar aqui. Os sintomas de verminose podem ser os mais esquisitos possíveis, além dos que eu já falei: geofagia, caquexia, depravações em geral, coceira anal, cegueira, loucura, pessoa arranhar a parede, arranhar chão, entendeu? Então, aí eu me pergunto, aquela coisa, você chegar pra pessoa, quer um vermífugo? Não quero. É de graça, não faz mal nenhum. Não, mas não... Ou então a pessoa fica violenta, agressiva. Será que ela não está sendo observada? A pessoa que se recusa a se vermifugar. Será que tem alguém escutando? Será que essa pessoa está sendo copilotada?
será que esse demônio não é um simbionte? Esse parasita não é um simbionte de um demônio e funciona como uma conexão Bluetooth? Através de sinais químicos? Como um controle remoto? Para ele fazer o que você quer? Ele quer que você fume? Através do verme, o verme secreta substância e você vai fumar. Ele quer que você beba, o verme secreta substâncias no teu cérebro para te fazer beber, porque o demônio quer que você esteja sempre com baixa frequência, transando, bebendo, fumando, comendo porcaria, sempre, tudo que é desregrado. Então, para finalizar, vamos falar do alho. Por que será que tem essa relação de antítese entre vampiros e alho? Vocês sabiam que o faraó, toda mulher que ele ia proceder a coito, ele mandava a mulher comer alho, fazia uma desparasitação. Você não podia tocar no faraó, chegar perto do faraó. Essas pessoas de classe sacerdotal alta no passado, de reinos avançados, tinham esse conhecimento. Então estavam sempre se usando essas plantas. Cravo, incenso, mirra, o alho. Então, a gente sabe que, por exemplo, o alho para monogástricos, ele é um aditivo, alho seco, que é colocado em rações, já vem de fábrica. Eu tenho aqui carpas em casa, já vem alho na ração. Por quê? Porque o alho, ele além de um potente anti-inflamatório, ele tem essa relação que eu não sei dizer se ele mata os parasitas, porque veja, alguns princípios ativos matam, outros paralisam a reprodução, outros paralisam o parasita e ele sai nas fezes vivo, mas paralisado, como se tivesse uma anestesia. Isso é bom, você não mata, mas você anestesia ele perde a capacidade de se fixar e acaba sendo expelido. Então você tem que tomar um bom tempo. Um processo de desparasitação, para quem nunca fez, ele não vai ser inferior a 5 dias, tá? Não vai ser inferior a isso. E quanto mais princípios ativos você agregar, melhor. Depois de tudo isso, você pode ir no especialista e mandar fazer uma geral. Exame de sangue, algum outro exame que eu desconheço que detecte presença de parasitas em outros órgãos. Não espere. Como qualquer manutenção do teu espírito, do teu organismo, do teu carro, da tua casa, não espere aquilo chegar no ponto incontrolável para você tentar destruir. Como formigueiro, cupinzeiro, vespeiro. Pega no começo que é mais fácil eliminar. Vejam, esses animais, eles reproduzem por PG. Cada verme desse aí põe, sei lá, centenas de ovos e oocistos, cisticercos e... Gente, a lista de parasitas que já foram encontrados no corpo humano é gigantesca. Qualquer vermífugo que você pegar de farmácia vai te falar o nome daqueles principais que todo mundo conhece. Porque esses são fáceis. E se você... Um programa aí na Discovery, né? Eu acho que era Parasitas Assassinos. O cara que ia para um lugar tropical qualquer, pegava um parasita desconhecido, chegava nos Estados Unidos, aquilo lá bombando dentro do cara, e não é de uma hora para outra que resolve. Essa crença de que tomar um comprimidinho você vai... Até porque não é interessante pro parasita explodir a população dele dentro do corpo de uma vez. Interessante ele ficar oculto, escondido, usando você, usando teu sangue, teus fluidos, te enfraquecendo, mudando teu comportamento, colonizando sua mente, falando com você, te mandando fazer coisas estúpidas, autodestrutivas. Então, não confie nos exames, não confie em vermífugos de um princípio ativo apenas. Faça um ataque total, uma limpeza total. Depois, se sobrar alguma coisa, você vai fazer um apanhado dos seus exames e o desequilíbrio, se você tiver mais de uma espécie, né? Você matando algumas e se sobrar só uma, geralmente ela vai aumentar a população
porque ela vai ter predominado, ela vai aumentar a população, não vai ter mais concorrência, e aí ela pode se mostrar no exame, mas antes não vai se mostrar tão facilmente. Quando se mostrar no exame, você já vai estar tendo sintomas, mas veja, o parasita é um ladrão. O ladrão que rouba pouco, ele não é pego, ele não é descoberto, ninguém vai atrás, é um pequeno vazamento. Vale a pena ir atrás dos grandes ladrões. Então, assim, não é muita inteligência para um verme só. É muita inteligência, é muita astúcia para um organismo sem cérebro muito pequeno. Ele ter todo esse tipo de comportamento e atribuir isso à evolução darwinista. Futuramente, esse assunto aqui não está esgotado, pode ser que eu volte, assim que eu aprender mais sobre esse assunto, eu vou voltar a falar disso. E quem tiver curiosidade, procure também ver fotos do rosto, se é que se pode se dizer assim, da face desses vermes em microscópio eletrônico. Procure traçar uma correlação disso com demônios aí, gravuras de demônios, e também de monstros de desenhos animados, filmes. Pode ser que vocês tenham uma surpresa. Boa noite, Deus abençoe todos vocês e Anauê.